Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Eu vou abrir a minha também, tenho aqui nos meus apontamentos, mas eu vou ler aqui da Bíblia mesmo. Lucas 17, a começar no versículo 11. O tempo não é muito, mas temos tempo para meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E a Cristina já o disse, mas é algo muito prazeroso, muito saboroso, muito bom para todos nós, poder ter aqui os irmãos da tarde connosco. Alguns poderão dizer assim, pois, como as instalações estão ocupadas, depois então isso obrigam-nos a vir de manhã, e então se fosse ao contrário, nós viríamos para a tarde para estar com vocês, mas temos que num domingo qualquer marcarmos para nós virmos cá e estarmos com os irmãos da tarde também. Vocês recebem-nos, não recebem? Não? Os irmãos não imaginam o que é. Isto, só quem chega aqui à segunda de manhã é que percebe o que é, porque vê as cadeiras todas desarrumadas. Lucas 17. E Catarina, é muito bom estar aqui connosco. E isto é sinal do que Deus faz nas nossas vidas. Amém? E Ele é fiel. Ele nunca deixa nenhum trabalho a meio. Ele completa sempre. Certo, pais da Catarina? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E nesta manhã eu gostaria de partilhar a palavra de Deus convosco, baseada neste texto que acabámos de ler, que tem aqui muito pano para mangas, poderia ir em muitas direções, mas eu quero ir na direção da gratidão, da importância da gratidão na nossa vida. A gratidão é essencial, mas essencial mesmo, que nós vivamos uma vida de gratidão. Para com Deus, acima de tudo, mas não somente para com Deus, mas uns para com os outros também. Para com o nosso próximo também. Ouçam, irmãos, abre caminhos, mantém caminhos abertos, que muitas vezes nós somos tão pouquinho que não conseguimos entender e perceber que a única coisa que precisávamos de ser era gratos e era demonstrarmos gratidão para que certos e determinados caminhos fossem abertos quando eles estão fechados. Amém? Ao lermos esta passagem, e quando eu li esta passagem e meditei, e nós podemos perguntar para nós mesmos, e eu perguntei para mim mesmo, e gostaria que cada um de nós fizesse esta pergunta também agora mesmo: quanto tempo é que demora para que a memória de um milagre desapareça do nosso coração? Quantos é que já experimentámos milagres de Deus na nossa? Eu esperava ver os braços todos no ar, porque o primeiro milagre foi a salvação da nossa vida. Amém!
A não ser que esteja aqui alguém que ainda não conheça Jesus. Ok, aí tudo bem. Mas todos aqueles que já conhecem, que têm feito de Jesus o seu Senhor, então levantam as duas mãos pelo menos. Amém? Todos nós já experimentámos milagres. E agora podem pensar assim, mas está a ser muito rigoroso, está a ser muito pessimista em relação a isso de dizer que provavelmente não demora muito tempo a que desapareça do nosso coração a memória desse milagre. Quando olhamos para Deus, quando dá o maná diário a todo o povo, quando dá aquele alimento do céu, aquele alimento milagroso para o povo quando estava lá no deserto, pensemos quanto tempo é que o povo demorou para esquecer o sabor daquele maná, ou quando se lembrou, em que motivos é que se lembrou e porquê é que se lembrou. Quanto tempo demorou para que aquele povo que atravessou pelo Mar Vermelho se esquecesse de quem fez aquele milagre de abrir as águas? Quanto tempo demora para nós, depois de vivermos um grande milagre com o nosso Deus, esqueçamos o bem que Ele nos fez? Refleti, pensei, imaginei muita coisa e acabei por descobrir uma coisa. Há pessoas que no momento a seguir, no segundo a seguir, já esqueceram tudo aquilo que Deus fez no momento anterior. E isto chama-se ingratidão. Muitas das vezes, nós somos tão férteis a lembrar uma pequenina coisa que correu menos bem e vamos recordá-la para o resto da vida e vai estar aqui no nosso pensamento constantemente e ficamos com aquilo e com aquilo. E houve tantas outras coisas boas ou muito boas que por isso simplesmente vão e desaparecem. Estou sozinho? Amém, amém, amém. Deixem-me, e eu gosto sempre de trazer alguma coisa prática. No outro dia estava a ver um vídeo e no pouco tempo que vou tendo ainda, às vezes, quando se vai ao telemóvel e para... eu não tenho redes sociais a não ser o Instagram por causa das netas e então para ir estando atualizado, mas pronto, quando vou e ver uma ou outra notícia, então apareceu-me este vídeo de um paraquedista que estava no paraquedas com a outra pessoa que estava a fazer a experiência de ser lançado no paraquedas, pronto. Sim, exatamente, mais propriamente dito. Obrigado, Tiago. E então ia na cadeira à frente e, entretanto, o vídeo eles iam ali a saborear aquilo tudo e, de repente, entram numa nuvem densa, foi-se? Não. Foi a nuvem. Uma nuvem densa mesmo e eles ficam dentro da nuvem naquela escuridão toda. E, de repente, começa o instrutor, portanto, o que tinha a formação para aquilo, não estava a fazer experiência nenhuma, o outro é que estava, mas o instrutor a dizer, não há problema. Mas o outro ficou assim, ficou mesmo todo cheio de medo e começa a dizer, que eu vou morrer, o que é que vai ser da minha vida? E o outro, não vais nada, tem calma, isto vai correr bem. Mas a nuvem não desaparecia. E o outro começou a ficar também, mesmo o instrutor, até que ele começa... Deus, tu sabes que eu tenho uma filha pequena para criar. Tu sabes que a minha filha está lá em casa e ela precisa de mim. Ela não pode ficar sem mim. E, a nuvem não desaparecia. E a seguir ele começa a orar o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso ele começa, Santa Maria, Mãe de Deus, começa a fazer as orações todas que ele se lembrou. Para ver se livrava daquela nuvem densa e escura. E eu olhar para aquilo, eu costumo viver as coisas quando estou a ver. Ainda ontem estava a ver
uma entrevista qualquer e eu já estava com a lágrima no olho também, porque pronto, e eu fiquei assim. A minha mulher não sabe disto, porque quando isto acontece eu viro assim de lado, ela não percebe, senão começa logo a gozar comigo e a dizer, o que é isto? É pá! Bem, e então eu assim, ó Deus, livra-os daquela nuvem. E entretanto, eles saem da nuvem e fica tudo limpinho. E eu, graças a Deus, já estão bem. E entretanto fico. Então, não há nada a dizer? Então, fez as orações todas, as rezas todas, fez tudo e agora nada? E quando o que é que eu começo a ouvir? Estão agarrados, estão aí bem presos à cadeira, começo a ouvir uma série de palavrões e eu assim, esta gente é doida? Ai, se eu fosse Deus neste momento, eu dava-lhes uma nuvem muito mais escura e muito mais longa, eles iam mesmo ver o que era. Ou seja, o que é que eu percebi daquilo? Enquanto estamos aflitos, enquanto estamos no meio da dificuldade, nós lembramos, até ficamos sem voz para clamar a Deus e pedir ajuda, mas no momento em que até parece que não aconteceu nada. Alô? Parece que... O que é que foi? O que é que aconteceu? Se alguém nos vem... Então, pois foi. Esquecemos rapidamente. Ouçam, meus irmãos, os tempos que vivemos, não só nos tempos que vivemos sempre, mas nos tempos que vivemos, cada vez é mais importante nós sermos pessoas gratas. Pessoas que não têm problemas em demonstrar gratidão para com Deus, em primeiro lugar, e para com o nosso próximo, como eu já disse. Amém? E eu hoje tenho que ir rápido, também não tenho ali, deixem-me pôr aqui o relógio, porque... pois está ali um relógio tão grande. Só que está com a hora antiga. Pois é, alguém não se lembrou de o mudar. Pronto, está bem. Mas eu adianto uma hora. Ok, voltando à passagem que nós acabámos de ler, quando nós olhamos para estes homens, para estes 10 homens, e não se esqueçam, 10 homens, eles tinham noção da condição deles, eles tinham noção do estado deles, e se não tivessem, alguém os fazia lembrar também, não é? Porque se eles começassem a aproximar de alguém... tocavam os alarmes todos, porque não poderiam aproximar-se de ninguém, porque a situação deles é que eles eram leprosos. E naquela altura não havia cura para a lepra. Portanto, a sentença que eles tinham sobre a vida deles era a morte. E uma morte muito triste, já vamos ver mais à frente. Então a lepra tornava-os impuros, eles não podiam entrar em contacto com ninguém, eles não se podiam aproximar de ninguém, quanto mais do sacerdote. Certo? Todas as vezes que a Bíblia diz purificado, na verdade o que eles queriam era voltar a ter comunhão. E eu chamo a vossa atenção para isto. Eles queriam voltar a congregar, eles queriam voltar a ser parte da igreja, a poder estar com os irmãos, a poder estar com a família de Cristo. Mas eles não podiam, porque eles estavam impuros, eles eram leprosos, eles estavam postos à parte. Ouçam, nos dias que nós vivemos, há tantos que se colocam à parte, quando o caminho está aberto, o livre acesso está estabelecido pelo nosso Pai do céu, que nos deu o seu Filho Jesus, e nós não valorizamos isso, e muitas vezes achamos que hoje não vale a pena. Hoje porque está muito calor, amanhã porque está muito frio, noutra altura... Eu alegro-me por todos os que podemos estar aqui nesta manhã. Amém. Mas fico triste por todos aqueles que poderiam estar e não estão. Eu não, por favor, entendam-me, não quero julgar de maneira nenhuma. Mas será que estamos a valorizar este tempo na presença de Deus como família para nos congregarmos?
Se não fosse importante, então cada um reunia-se na sua casa e... Certo? Não era preciso nem termos as instalações, não era preciso todos os gastos que temos com as instalações, não era preciso. Mas é importante nós congregarmos-nos, nós cheirarmos-nos. Entendam, por favor. Sentirmos-nos uns aos outros, próximos uns dos outros, coisa que estes homens não podiam, porque eles estavam impuros. A condição deles não lhes permitia isso. E por isso eles clamaram, por isso eles gritaram por Jesus. E vamos prosseguir. A Bíblia diz que eles veem Jesus a passar. E aqui só mais uma notazinha. Quando Jesus está a passar, não o deixes passar somente. Aproveita tudo aquilo que Ele tem para te ensinar, tudo aquilo que Ele tem para te dizer, e muitas vezes Ele está a falar, nós é que não nos calamos e não conseguimos ouvir. Alô, igreja? Nunca tiveram perto de alguma pessoa que vocês querem conversar, mas não conseguem, porque quando aquela pessoa está, ela domina o tempo todo, ou por nervos, ou porque não consegue aguentar. Às vezes até é importante haver alguns momentos de silêncio, mas há pessoas que não conseguem. Conhecem alguém? Sim. Eu conheço algumas pessoas. Não conseguem ter momentos de silêncio. Então, aquilo... e não se calam. Às vezes, parece que nós somos assim com o nosso Pai do Céu, com o nosso Jesus, e não paramos um bocadinho para... Deixa lá ouvir. Jesus está a falar. Eu quero ouvir. Eu quero apreender tudo. E eu quero gravar tudo cá dentro. Amém? Isto era outra pregação, mas não vamos por aí. Jesus ia a caminho de Jerusalém, diz-nos a palavra de Deus, que ao passar pelo meio de Samaria e da Galileia, quando ele entra lá numa aldeia, estes homens aparecem de longe, como vimos, porque eles sabiam a condição em que eles se encontravam, impuros, tinham a sentença de morte sobre eles, sabiam que iam morrer, porque a lepra não tinha cura, certo? Agora... As pessoas que estavam leprosas naquela altura, elas morriam aos poucos. Podemos usar a expressão morriam aos bocados, porque era mesmo, o corpo estava a degradar-se, a partir-se, a desfazer-se. E mais, eles não podiam ter nenhum ombro onde pudessem encostar-se para receber algum consolo de alguém. Agora imaginam que morte mais triste, mais solitária, mais horrível do que esta. Não ter ninguém com quem poder estar, porque não poderiam aproximar-se de ninguém. Agora, quando Jesus diz, eles clamam por Jesus, Jesus diz, vão apresentar-se ao sacerdote. Que respostas é que eles poderiam ter? Jesus está doido? Jesus esqueceu-se da nossa condição? Como é que Ele nos diz para nos irmos apresentar ao sacerdote se nós estamos impuros, estamos leprosos? Nós não podemos ir perante o sacerdote. Quantas vezes Deus nos diz, vai e faz isto, vai e faz aquilo? Não, Deus, como é que achas possível isso ser feito? Não, eu é que sei como é que eu devo fazer. Tudo bem, foi bom ouvir o teu conselho, foi bom ouvir aquilo que tu tinhas para dizer, mas a seguir o que é que prevalece? A nossa vontade. E depois a seguir ficamos admirados porque sai a geneira, para não dizer outra palavra. Alô? O que é que estes homens fizeram? Ouviram o que Jesus disse e foram. Obedeceram. E quando eles obedeceram, diz-nos a palavra de Deus que a caminho do lugar onde estavam os sacerdotes, que eles foram curados. Amém! Simplesmente resultado de obediência àquilo que Jesus mandou. Jesus não disse, fiquem curados agora mesmo. Não,
Ele disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E eles obedeceram ao que Jesus lhes disse e diz que no caminho para os sacerdotes que eles foram curados. Ok? Agora, a seguir, o que é que acontece? Quantos é que foram curados? Quantos é que eles eram? 10. Foram os 10 curados. Com alta voz, os 10 clamaram, Jesus faz um milagre. No texto nós lemos a seguir que o Senhor ficou, de certo modo, frustrado. Frustrado porquê? Porque apenas um é que voltou. E agora, numa dinâmica diferente. Este que volta, já não volta de longe, já não fica de longe, já não fica a falar com Jesus de longe, mas diz a palavra de Deus que ele vem, prostra-se diante do Senhor, perto dele, e ajoelha-se, mas continua a gritar, continua a falar alto. E o que é que eu quero dizer com isto? Ele gritou quando estava a clamar por ajuda, a clamar por auxílio. Ele gritou quando estava a louvar o Jesus que tinha feito o milagre também. Amém! Ele ajoelhou-se, prostrou-se e ficou próximo, ficou perto de Jesus. Com isto o que é que eu aprendo? A gratidão, ouçam, a gratidão aproxima-nos de quem faz ou fez o milagre. Amém! A gratidão aproxima-nos de quem fez o milagre na nossa vida. A gratidão faz-nos sentir o cheiro. A gratidão faz-nos poder tocar. A gratidão aproxima-nos de Deus. Amém! O milagre dá-nos o testemunho, certo? E se o milagre nos dá o testemunho, a gratidão dá-nos, ouçam, dá-nos a comunhão. E nós precisamos desta comunhão. Sem esta comunhão com o nosso Pai do céu, nós morremos. Amém. Nós morremos espiritualmente se não mantivermos esta comunhão com o Pai do céu. Amém. O milagre dá-nos o testemunho. Glória! Mas a gratidão dá-nos a comunhão, aproxima-nos, liga-nos, agarra-nos ao nosso Pai do céu. Amém. E realmente, o que é esquisito no meio disto tudo é que só um é que entendeu isto. Só um é que veio. Ele vinha cheio de gratidão e ele vinha, e como eu já disse, ele levantou a sua voz, ainda que se prostrasse diante do Senhor, ele levantou a sua voz e gritou bem alto também, em gratidão para com Jesus Cristo. E Jesus, qual é a pergunta que lhe fez? Se 10 foram curados, porque é que só tu vieste e tu és samaritano? Ou seja, tu és estrangeiro, tu não pertences ao povo de Deus, ou seja, aqueles que supostamente deveriam ser os primeiros a vir. Então, meus irmãos, com isto eu só quero dar esta notazinha. Não façamos juízos errados. Às vezes, na nossa forma de pensar e de idealizar e de arquitetar as coisas, aquele não, aquele sim, aquele não. Estão-me a fazer entender? Então não nos espantemos às vezes com certas coisas que vimos Deus a operar na vida de alguns, simplesmente porque se dispuseram, simplesmente porque estão lá, ainda que podem não serem as melhores pessoas do mundo, ainda que podem não fazer tudo bem feito. Porquê? Tu fazes tudo bem feito? Olha, eu não. E aquele que diz que faz tudo bem feito, pois, pronto, já faz uma coisa mal feita. É isso mesmo. Ouviram o que a Cristina disse? É mentiroso. Pronto. Deus tem expectativas a nosso respeito quando Ele opera milagres na nossa vida. E não se esqueçam que o maior milagre que Ele operou na nossa vida foi a dádiva do seu Filho Jesus e nós reconhecermos como nosso Salvador. Amém. E Ele espera
que nós voltemos para agradecer, Ele espera que nós voltemos para estabelecermos comunhão com Ele. Por isso Jesus diz para este homem e termina desta forma: a tua fé te salvou, volta pelo teu caminho. E a lição fica, e note isto, e é tão importante, os outros 9 só tiveram uma oportunidade com Jesus e nem mais outra. A gratidão dá-nos oportunidades maiores, a gratidão mantém-nos a porta aberta, a gratidão mantém os céus abertos sobre a nossa vida, e quem não é grato encerra o milagre no dia em que o recebeu. Amém. E às vezes nós admiramos de certas coisas que acontecem a seguir. E quem é que nós pomos em causa? Deus. Não, sou eu. Ouçam. Deus, mas tu fizeste isto, mas podias ter feito antes, daquela forma. Ou poderias ter feito com que eu não tivesse que passar exatamente por aquilo. Porque é que, ouça, seja grato por aquilo que Deus fez. E se há algo mais que Deus tem para fazer, Deus vai fazer, na medida em que o irmão vai demonstrando a gratidão, conforme aquilo que Deus vai fazendo na sua vida. Seja uma pessoa agradecida, seja uma pessoa grata para com Deus. Não aos domingos, às terças e quintas, todos os dias da sua vida. Amém. Em todos os momentos da sua vida. Quem é grato dá abertura para outro milagre e para a próxima provisão, para o próximo cuidado de Deus para conosco. Quem é grato volta, porque a volta estabelece comunhão. Amém? Amém. A comunhão estabelece uma sequência. Amém? A comunhão é que nos dá essa sequência. Como ser humano, deixem-me dizer-vos, custa muito lidar com a ingratidão e com algumas pessoas. Como é que eu hei de dizer? Quantas vezes já ouviram pessoas dizerem assim: mas estavas à espera disto ou daquilo, da fulano ou beltrano. Então, mas achas que podes esperar alguma coisa dele? Esquece, não. Quantos é que já ouviram assim, em relação a uma ou outra pessoa? Não é? E há pessoas que às vezes nós damos como perdidas nesse aspecto. É assim, não vale a pena, pronto, é assim, aquela pessoa é assim. Ok, não devemos fazer esses juízos, porque as pessoas têm a oportunidade para mudar e podem mudar, e às vezes nós estamos a pensar que a pessoa ainda está na mesma e se calhar já não está. Portanto, e não temos esse direito, certo? Mas há pessoas das quais nós esperamos mesmo. E é suposto esperar. E quando vimos que gratidão é alguma coisa que não mora na vida dessas pessoas, eu falo agora por mim, entristece-me tanto, fico tão... E digo, mas como é que é possível? Como é que é possível? E algumas pessoas com tantos motivos, com tantas razões para serem gratas. Acho que não há ninguém ao cimo da terra, por mais complicada a vida que tenhamos, que não tenhamos algum motivo para sermos gratos a Deus. O mais que não seja pela vida que nós temos, pelo ar que podemos estar a respirar, pela comida que podemos ter na mesa para comer todos os dias. Mas eu gostaria antes de ter mais. Olha, podes não ter bife todos os dias, mas tens lá alguma coisa para comer, nem que seja uma sopinha daquela bem feitinha. Agora ia dizer uma coisa, mas não faço publicidade. Mas daquela toda cremosa. Ok? Mas sejamos gratos, mesmo nas pequenas coisas. Amém. Se não aprendermos a ser gratos nas pequenas, como é que vamos ser gratos depois nas maiores? Não. Se Deus fizesse com que eu ganhasse o Euromilhões sem jogar, aí sim, sem jogar. Ou seja, alguém jogava e depois deixava cair o papel e o papel vinha a voar para dentro do meu carro e eu depois... Não era mau, pois não? Isto agora, a imaginação foi muito fértil, realmente. Ouçam, meus irmãos, temos que aprender a ser gratos nas pequeninas coisas.
e a vivermos essa gratidão, para que possamos estar preparados também para ser gratos nas coisas grandes também. Ser grato, deixem-me dizer-vos isto também, ainda que alguns possam pensar que é igual, mas não, ser grato é diferente de agradecer. E eu explico desta forma. Eu agradeço, mas se não sou grato, ouçam, eu agradeço, mas se eu não for grato, eu vou acabar por esquecer. A gratidão é eu criar um memorial daquilo que Deus fez ou alguém fez em meu benefício, e cada vez que eu me lembro dessa pessoa ou de Deus, porque há pessoas que nos fazem bem também, certo? Tenho N pessoas na minha vida em que eu, quando lembro essas pessoas, eu recordo aqueles momentos em que foram de bênção mesmo, de grande bênção para a minha vida. E isso é ser grato. Agradecer no momento, pronto, agradeci, está agradecido, vai à tua vida e acabou. Isso não é ser grato. Ok? Gratidão não é agradecer apenas uma vez, mas cada vez que nos lembramos dessas pessoas, cada vez que essas pessoas vêm à nossa memória, nós podemos dizer: obrigado, Deus, por aquilo que ela fez na minha vida. Obrigado, Deus, por aquilo que me proporcionou naquele momento, seja o que for, mas demonstrarmos, sermos gratos. E em relação a Deus, a mesma coisa. Quantas vezes Deus fez e livrou-nos de situações que às vezes nós nem tivemos tempo quase de clamar: Deus! E Deus livrou-nos. E agora mesmo eu me recordo numa vez em que eu entro e aqui bem perto, na A8, quando eu entro na A8 e de repente eu vejo um carro, eu só olho para o espelho e vejo um carro a vir a uma velocidade de tal maneira, portanto, o erro foi meu, eu é que me meti, não sei, ia a pensar, não sei, na morte da bezerra, sei lá, e meto-me e de repente eu deixei de ver o carro. Eu assim, o que é que aconteceu? Eu não sei, ou ele travou muito, mas eu deixei de o ver e depois mais à frente ele passou por mim e não me fez nada e eu fiquei, pronto, acredito que foi um milagre, mas eu fui buscar isto porquê? Eu nem sequer tive a oportunidade de gritar a Deus, porque mesmo no momento em que eu gritasse, eu estava a levar com o carro em cima de mim e a uma velocidade bem grande. Portanto, mesmo nesses momentos, ouçam, meus irmãos, é importante lembrarmos que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sustenta a nossa vida, Ele sustenta-nos nas suas mãos, mesmo quando acontecem coisas que nós não conseguimos explicar mesmo, e que ficamos assim, mas como é que aquilo me foi acontecer? E estou a olhar agora aqui para a Bina, muito bem-vinda, Bina, também. A Bina que passou por uma situação bem complicada, apenas com uma queda, não é? Uma queda, mas o que pôde fazer com que ficasse privada de andar e de fazer uma série de coisas. E provavelmente, se calhar, ela já o disse, não sei, mas eu se calhar diria, uma queda estúpida. É, não é? Pois, é isso mesmo. Que dizemos assim, mas como é que aquilo foi acontecer? Como é que eu pus, não sei se foi o pé em cima de alguma coisa que escorregou? Não. Estava molhado, pronto. Mas como é que eu vou cair daquela maneira e para fraturar ou partir logo a zona que foi? Porquê que aconteceu aquilo? Ouçam, em vez de andarmos e porquê? Olha, meu Deus, ajuda-me a perceber isto tudo e eu estou grata a Deus porque eu estou viva, estou cá para contar a história e agora vamos lá ver como é que isto vai tudo correr, mas eu estou grata porque tu me sustentaste com as tuas mãos. Amém? Amém. A gratidão mantém, e estou quase a terminar, a gratidão mantém os nossos pés no chão, no sentido em que não perdemos a essência e a pureza. Ou seja, nós sempre vamos ser obrigados a lembrar que foi Ele que nos purificou. Amém? Foi Ele que nos purificou. Se não fosse Jesus, nós ainda estaríamos sujos, ainda seríamos
impuros. E da mesma forma que a gratidão se aplica com o Criador, a gratidão também se aplica para com o nosso próximo. E há pessoas que vivem uma vida medíocre porque elas já foram abençoadas, mas nunca voltaram para agradecer. E a gratidão nunca se estabeleceu no seu coração. Por vezes, nós criamos expectativas e às vezes ficamos frustrados. Aquele relógio está certo, eu pensava que estava adiantado, mas não está certo. Já alguma vez vocês, quantos é que conduzem aqui? A maioria, se não todos. E quantas vezes é que vocês já deram a passagem a alguém, para alguém passar e aguentar? Vocês é que tinham até a prioridade, mas como aguentaram e passaram. E a seguir o que é que esperam? Que a pessoa, no mínimo, faça isto, não é? Quantas vezes... malandro, se eu pudesse, eu ia lá à frente e cortava-te a passagem outra vez. Não é? É o que vem logo. Então este malandro nem sequer agradeceu. Eu aqui até facilitei. Agora pensem um bocadinho. Nós damos uma passagem para o carro e simplesmente porque a outra pessoa não nos fez um simples gesto a agradecer, nós ficamos como ficamos, como já dissemos. Deus deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas nós merecíamos muito isso, por isso é que Ele deu. Não, pois não. Ele deu. Imaginem como é que Deus não fica frustrado quando vê a falta de gratidão dos seus filhos para com Ele. Não digo mais. Pensem só nisto. Meditem nisto. Porque às vezes nós pensamos que não, eu hoje não vou. Agarrem-se aí na cadeira. Hoje não vou. Eu até já sei quem é que vai pregar. E até não. Não. Hoje quem vai dirigir o louvor é não sei quem. Hoje não está lá fulano, não está lá Beltrano. Não, hoje... Mas andamos aqui porquê? Como o meu paizinho diria, para ver as vistas? Não. Vimos à casa de Deus porquê? Temos noção do que é que significa estar aqui na casa de Deus? Mas nós quando oramos até dizemos que estamos cá por Ele e para Ele. É mesmo? Ou é para, olha, já me viste que eu estou cá? Eu estou cá, eu vim hoje. Fico por aqui. A gratidão mantém as portas do céu abertas e as portas da terra também abertas. Quem volta para agradecer cria um memorial vivo e extraordinário. Quantas vezes, e digo-vos isto por experiência, já aconteceu em situações em que não fui nada bem tratado. Em situações para às vezes ir resolver assuntos, ou quer fosse da igreja, ou profissional, ou particular, e a vontade era... Mas no fim eu digo, olha, muito obrigado por ter feito o seu melhor naquilo que conseguiu e tal. Pronto, e digo isto, mas não digo a gozar com a pessoa. Ouçam, não digo mesmo. E às vezes quando eu tenho vontade de, se a minha mulher está ao lado, faz-me só assim e eu, ok, já percebi. Pronto, e entretanto o assunto não ficou resolvido e quando volto lá a segunda vez, aquela pessoa é outra, completamente. E eu digo, uau, mas como é que é a mesma pessoa e está a tratar-me deste... Simplesmente porque eu não lhe respondi com a mesma forma, não paguei com a mesma moeda com que ela me tratou na primeira vez. Ou seja, desarmei-a. Ela estava toda armada. E como eu simplesmente agradeci-lhe, ainda que ela tivesse sido uma incompetente completamente, mas agradeci, desarmei. Às vezes as pessoas estão aborrecidas, aconteceu qualquer coisa. Nós não conseguimos perceber e catalogamos logo, é isto, é aquilo, é aquele outro. Ouçam, e porquê é que eu estou a dizer isto? Somos filhos de Deus, não somos? Então, queremos ser sal e luz, não queremos? Ou não devemos? Claro que devemos. Então, nessas situações
ser sal e luz para aqueles que nos vêm dar as palmadinhas nas costas e que são muito amigos, isso é uma maravilha. Quem dá tem que esquecer, porque se aquilo que o faz pensar nisso constantemente significa que não o fez de coração. Ou seja, quando eu dou, quando eu faço por alguém, eu não devo lançar em rosto a esse alguém que eu fiz, porque senão eu não fiz de coração. Quando eu recebo, eu não devo esquecer e devo demonstrar gratidão. Quando eu dou, eu devo esquecer que dei e não devo cobrar aquilo que dei. Ok? A gratidão não se cobra. Amém? Deus dá, a sua natureza é dar. Por isso ele não curou apenas uns, não olhou para ver, deixa cá ver quais são os que não são samaritanos, ou deixa cá, os que não são estrangeiros, deixa cá ver quais são aqueles que têm uma vida assim mais certinha. Não, ele disse para todos eles, para os 10 leprosos, vão, apresentem-se ao sacerdote, e eles todos foram curados. Amém? Há pessoas que estão a desfrutar das bênçãos de Deus, mesmo diante de Deus, mesmo no presente, e ignorando completamente que foi Deus que os abençoou. Quando clamamos por um milagre, talvez a nossa voz fique rouca e fiquemos até sem voz. Mas a mesma voz que se levanta para pedir, é necessário que se levante para agradecer, para mostrar a gratidão que está no nosso coração. Aquele que voltou para agradecer, e eu convidava o grupo de louvor para vir e vamos terminar celebrando a Deus, demonstrando a nossa gratidão para com o nosso Pai do céu. Mas ia a dizer, aquele que voltou para agradecer era um samaritano impuro. Era um samaritano impuro. Agora, depois de se encontrar com Jesus, ele deixou de ser samaritano? Não, pois não. Ele continuou a ser samaritano. Mas agora, ele era puro. Amém! Ele continuou a ser samaritano. Mas agora ele já não era mais impuro, mas ele era puro. Nós não podemos esquecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não te esqueças de quem fez parte da tua caminhada, quem tirou pedras do teu caminho. Sabem que Deus, por vezes, usa pessoas para tirarem pedras que estão à frente do nosso caminho, que nos iriam fazer tropeçar, aleijar, magoar, e Deus usa pessoas para tirarem essas pedras. Amém. Às vezes nós nem nos apercebemos, outras vezes acabamos por perceber, então foi com aquilo que fulano, beltrano, cicrano fez, então foi usado por Deus. Ok, eu agradeço a Deus, mas eu devo ser grato para com aquela pessoa, porque essa pessoa poderia não estar disponível ou disposta para ser usada por Deus em nosso favor. Certo? Então não tínhamos problemas de ser gratos para com aqueles que tiraram pedras do nosso caminho, para que nós não nos magoássemos. E com tudo isto, meus irmãos, não se trata de agradecer, trata-se de ser grato. Ser grato. De ter um memorial no coração, que todas as vezes que olhas para essa pessoa, todas as vezes que tu falas com Deus, tu te lembres de todo o bem que Ele te fez ou que essas pessoas te fizeram. Então sejamos gratos a Jesus, em especial para que todas as vezes que nós dobremos os nossos joelhos, nos lembremos que antes de pedirmos qualquer coisa, nós possamos ser gratos por tudo aquilo que Ele já nos deu e por onde nos fez chegar até aquele momento. E às vezes, quando nós abrimos a nossa boca, disparamos, Deus dá, faz, traz, envia. E depois, obrigado em nome de Jesus. E não tiramos momentos para dizer, olha Deus, eu posso estar a viver esta situação. Tu conheces melhor que ninguém. Tu sabes melhor que ninguém. Eu não preciso te explicar sequer. Mas eu agradeço-te
por tudo aquilo que tu fizeste nesta, naquela, na outra altura, e trazemos à memória as situações em que Deus nos livrou, em que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, nos livrou da morte quando estávamos mesmo à beira dela, nos fez... Amém. E à medida que vamos trazendo esse memorial de tudo isso que Ele fez na nossa vida, ouçam, meus irmãos, nós parece que ficamos de peito aberto para enfrentar a situação que estamos a viver naquele momento. Eu não sei se isso acontece convosco, mas acho que é mesmo, sentimos-nos, o que é que vem aí? Como é que é? Como é que vamos ter que lidar com isto? Vamos a isto. Termino com isto. Há 30 e muitos anos, ainda ontem, hoje é dia 2, pois ontem, dia 1 de Abril, espera aí que eu agora não posso enganar, fiz 44 anos que comecei a namorar com a minha mulher, 44 anos, portanto, e de repente, e não foi mentira, não foi uma mentira, foi numa viagem do coral e da orquestra, ainda lá da igreja em Moscavide, que fizemos a Malaquejo, lá perto na zona da terra dos avós da Susana, e fomos, mas pronto, não interessa onde é que fomos, não era nisso que estava, mas estava a falar isso com a minha mulher e, portanto, a lembrar, porque nas datas eu sou melhor que ela. Normalmente as mulheres são melhores, mas lá em casa sou eu o melhor nas datas. E estava a lembrar e de repente veio-me, pronto, vejam bem, 44 anos para trás, e de repente lembrei-me que há cerca de 30, mais ou menos 30 anos, eu dei entrada no hospital completamente intoxicado, com o corpo todo às manchas, a espumar, há não sei quanto tempo que estava a espumar da boca durante a noite, porque andava a dormir pouco, estava na altura no Instituto Bíblico, a dormir pouco e com muito trabalho na igreja, e prestes a um musical de Natal e toda a azáfama, e nessa noite lembro-me que deitei-me 1 hora, não era para ir dormir, mas ali o Sérgio que está ali atrás, ele disse assim, vai dormir que tu já não dizes coisa com coisa, nem fazes coisas certas, porque estava a fazer as coisas e dizia, não interessa, isto não dá, mas faz-se na mesma. Ele disse, pirou, e mandou-me e fui. Eu não era para ir a casa dormir, então fui. E como eu não era para ir dormir, a minha mulher tinha lá a irmã com ela, portanto, e eu, claro que cheguei a casa, fui para o outro quarto. E lembro-me que lhe fui dizer, olha, eu vim só dormir 1 hora, porque a seguir tenho que ir, porque tenho que ir acabar as coisas, porque o musical começava à tarde, isso era de sexta para sábado. E então, mas pedi-lhe, olha, às 6 horas vai-me acordar, porque eu não acordo. Ela acordou-me, e eu fui tomar o meu banho e tudo mais, e ela admirou-se porque eu não me fui despedir dela depois. Então, quando ela vai abrir a porta da casa de banho, eu estava estendido lá no chão, a espumar, e pronto. E foi-me detectada na altura, ainda tenho lá os papéis para relíquia e para me lembrar mesmo, uma acidose metabólica, ou seja, o meu sangue estava todo envenenado, não sei se era estava muito fraco, é verdade, e também por esquentador, na altura era uma casa velha que nos emprestaram enquanto estávamos no Instituto Bíblico, e o esquentador estava dentro da casa de banho, e provavelmente o monóxido de carbono, aquilo entrou cá todo, e como estava fraco, sei que o médico chamou o meu sogro, como ele era dentista, então entrou logo lá com a bata, naquela altura, desde que tivesse uma bata branca, podia entrar, não é? E então entrou e foi mesmo até ao pé de mim. E ele perguntou o que é que o senhor é, e ele disse-lhe que era o meu sogro, e ele disse, olha, vá preparando a sua filha, porque ele não vai escapar. E se escapar, os irmãos vão perceber porque é que eu às vezes tenho assim coisas de... Se escapar, vai ficar com lesões muito, muito graves. Então é isso, com lesões muito graves. E, ouçam, meus irmãos, eu sei que me levantei 6 da manhã, 7 talvez,
portanto, aconteceu isto tudo, fui para o hospital. Depois o irmão António Pedro, que os irmãos conheceram há 2 anos aqui no musical, porque estava a coordenar tudo aquilo, foi rapidamente, chegou ao hospital, pisa uma pedra da calçada solta, bate na perna de uma pessoa, faz-lhe um buraco na perna, que a pessoa teve que ser cozida e mais não sei o quê. Portanto, aquilo foi um filme. Então, eu sei que neste período todo porque eu perguntei que horas eram, era meio-dia, eu acordei. E quando eu acordei, eu perguntei as horas e estava uma série de médicos à minha volta. Isto é só para vos dizer que para Deus não há milagres pequenos ou milagres grandes. O nosso Deus opera milagres, ponto final. O nosso Deus tem todo o poder, ponto final. E lembro-me que naquela altura eu perguntei que horas são e disseram-me, é meio-dia. Por favor, eu tenho que sair, onde é que eu estou? E olhei e estava numa zona em que estava tudo assim meio coisa e eu assim, mas eu estou onde? E de repente lembrei-me, espera, eu estava a vestir as calças e lembro-me que me faltou a força numa perna e na outra já não me lembro. Então eu devo ter desmaiado e por isso trouxeram-me, estou no hospital. Não, mas o senhor, eu tenho que me ir embora. Hoje não é sábado, porque tem que... Pronto, pirou. Foi o que eles disseram logo, pronto, avariou completamente, avariou. Então vieram médicos e médicos fazer-me, contar a história da minha vida. Porque depois diziam à minha mulher, ouça, o seu marido, ele droga-se. E a minha mulher, é impossível, não. Pois nós também não vimos nenhuma marca, porque não tinham picada nenhuma aqui, só se fosse, sei lá, não sei, se calhar podia ser pelo nariz, não sei. Mas pronto, até que, e contou a história e tal. E eu disse, ouçam, por favor, não me façam repetir a história da minha vida. A história da minha vida é esta, e contei tudo certinho. E depois, agora, por favor, deixem-me sair. Há um musical do qual eu ia fazer um papel até principal, eu tenho que estar lá, como é que a pessoa vai decorar aquilo tudo para fazer hoje? Não, o senhor vai ter que ficar cá e vai ficar cá uns dias. E as enfermeiras, lembro-me que no momento em que me vieram tirar sangue, naquele preciso momento, quando eu acordei, depois eu perguntei às enfermeiras, porque os médicos diziam pouco, eu perguntei, ouçam lá, mas andam-me a tirar sangue de hora a hora, porquê? Olhe, nem nós sabemos. É assim, mandam-nos tirar, porque o sangue que tiramos desde que o senhor acordou, o sangue está limpo, puro, limpo, sem nada. E o sangue que tinham tirado quando eu dei lá a entrada, estava completamente... Portanto, fosse pelo esquentador, fosse pelo que fosse, o que é certo é que tenho lá as análises com o sangue completamente intoxicado. E depois, intoxicado, não sei se é assim que se diz, mas... E a seguir, no momento em que eu acordo, portanto, ok, se o sangue está bem, então... mas o senhor... Não, espera, eles estão a pensar que eu fiquei maluco. Não, se o sangue está bom, então é porque eu estou bem. Eu estou mesmo bem. E fiquei lá até quarta-feira. E constantemente as enfermeiras vinham e diziam, coitado, já temos pena do senhor, mas, olha, temos que vir tirar. Tire, olha, vá picando. Eu até tenho boas veias, portanto, pique, não há problema, tire lá o sangue, vá. Só depois de comprovarem ao fim de aqueles dias todos, é que viram que realmente eu poderia sair e saí pelo meu pé, bem, e o Rick, naquela altura, tinha meses. Ele tinha nascido em abril, isto aconteceu em dezembro. Graças a Deus, temos 2 filhos extraordinários e já temos 3 netas, a caminho um quarto ou uma quarta, e Deus faz milagres, meus irmãos, Deus faz milagres. E a Susana, acho que foi a Susana que já o disse aqui, não te coloques num lugar onde Deus não te coloca. Porque há quem queira colocar-te nesse lugar. Há quem queira fazer-te ver que realmente não vales nada, que não és nada. Ouçam, e nós, por nós mesmos, não somos nada. Mas porque Jesus deu a sua vida em nosso lugar, Ele tornou-nos muito valiosos. Sabem porquê? O preço do sangue de Jesus é muito, muito, muito elevado. Então não te menosprezes, não te ponhas no lugar onde Deus não te colocou e ser grato a Deus todos os dias da tua vida, por tudo aquilo que Ele traz à tua vida, por todas as oportunidades que Ele coloca na tua vida. E não te esqueças, celebra a Deus,
estejas triste por isto ou por aquilo, mas celebra a Deus. E, meus amigos e meus irmãos, se há alguém que merece os nossos gritos, gritos não de barafustar, mas de celebrar, é o nosso Pai do céu. Então nós vamos celebrar a Deus todos juntos agora e sairmos daqui certos de que Deus é o melhor que nos aconteceu na nossa vida. Amém. Que Deus vos abençoe.